Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma quarta-feira, estudando os novíssimos, a vida após a morte. Passamos um pouco pelo céu. Semana passada nós fizemos uma pregação sobre o purgatório, a coisa foi indo, e nós estamos aqui para dar uma continuidade. E quero te dizer que eu estou muito feliz. Por quê? Por causa dos frutos que nós vimos por causa da semana passada. Tivemos a alegria de termos pico na internet, tinham 150 pessoas acompanhando a gente pela internet. Você que está aí vendo do Brasil até fora do Brasil, começa já compartilhando, porque quem compartilha evangeliza. Já pode sentando, pode sentando. Eu não sei se hoje bastante pessoas conseguirão acompanhar pela internet, porque está indo um monte de gente viajar, tanto que o grupo hoje está um pouco mais, eu não sei se é pela viagem ou se é pelo frio. Se não vieram pelo frio, 50 anos de purgatório para cada um, hein? E você que veio no grupo hoje vai ser abreviado sendo seu. Diga assim: oh glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, um rapaz escutava a pregação sobre o purgatório a semana passada. Ele ficou tão inflamado de oração que começou a rezar pelo vovô dele. E ele entregou tanto o vô dele que estava próximo da morte, pediu tanta misericórdia, e a oração do cabra foi tão forte que o vovô morreu no dia seguinte. Agora, nós cremos que o vô dele possa estar no purgatório e precisando das nossas orações. Uma outra senhora escutou a pregação e durante a vida inteira dela de confissão, ela não tinha coragem de confessar um pecado durante 33 anos da vida dela. Depois que ela escutou a pregação, ela foi e confessou esse pecado. Essa pessoa está aqui hoje e no final do grupo ela dará um testemunho da graça de Deus na vida dela. Ou seja, é importante falar essas coisas, porque nós refletimos sobre uma realidade de fé que nós não temos tanto conhecimento, e a partir do conhecimento dessa realidade de fé, nós colocamos em operação aquilo que nos é dado, principalmente o sacramento da misericórdia, a confissão. Outro fruto bom é que o padre disse que as confissões estão sendo maravilhosas. Ele tem sido procurado pelas pessoas e as pessoas têm confessado pecados de infância até. Mas o bom disso é que a pessoa confessa o pecado com a grande esperança de mudar de vida para poder ser mais amigo de Jesus e abreviar a sua pena no purgatório. Então que esta pregação de hoje também possa te dar mais ânimo, mas hoje eu vou trabalhar um pouco mais com a esperança. Mas antes de trabalhar com a esperança, eu gostaria de saber, quem está aqui hoje que não veio a semana passada? Levante a mão. Vocês não vieram a semana passada? Então sejam bem-vindos. Semana passada nós trabalhamos sobre o purgatório, ensinamos um pouco sobre como é lá e as penas que as pessoas passam. Para dar uma pincelada, o purgatório, ele é um local onde os santos vão para lá, as pessoas que morrem na amizade com Deus. A semana que vem eu estarei aqui pregando sobre o inferno, e o catecismo da igreja ensina que uma pessoa que morre com um pecado mortal, só que for, ela não pode ver a face de Deus, ela é condenada eternamente no inferno. Para o purgatório vão as pessoas que morrem santas, bem confessadas, contritas dos seus pecados, mas que cometeram atos graves na sua vida, e por causa da justiça de Deus, elas têm que pagar essas penas no purgatório, se purificando. E vocês viram que as penas são terríveis, são difíceis, são duras. Santo Tomás de Aquino diz que não tem um sofrimento nesta terra comparado ao que uma pessoa possa passar no purgatório. Por isso, os santos reparavam os seus pecados e expiavam. Uma moça chegou no começo do grupo de oração
e disse assim para mim: Anderson, fale um pouco mais sobre a expiação dos pecados, porque teve pessoas que não entenderam muito e ficaram perguntando. Para falar mais dessa expiação, eu vou falar de um testemunho contado por um santo doutor da igreja chamado São Beda, acerca de um homem inglês que morreu em odor de santidade. Quem comprou o livro do Purgatório aqui, levante as mãos. Eu não sei se você já leu essa parte do ressuscitado inglês. Quem já leu? Ainda não leram, seus preguiçosos do caramba. São Beda conta que um homem devoto, morreu exalando santidade. Um homem muito bom. E aconteceu que quando estava no velório, esse homem me ressuscita do caixão. O povo ficou morrendo de medo, todo mundo saiu correndo do velório. Imagina você lá no velorão, nossa, o bicho com algodão no nariz, todo branco, o cabra chega e dá um aleluia, um glória a Deus ali no meio do povo. Ressuscitou, e a esposa dele ficou presente ali, e aconteceu que ele tomou uma resolução. Ele contou para a esposa o lugar onde ele estava, e que o sofrimento dele foi tão terrível, que nada comparasse na face da terra, e que ele ia viver o resto da vida dele para expiar os pecados da vida passada. O que esse homem fez? Primeira coisa, era um homem muito rico, dividiu todos os bens dele para a igreja, para os pobres e para a família. Depois disso, ele entrou na vida religiosa monacal dos monges. Ele queria ser monge. Chegou para o abade do mosteiro, contou o testemunho dele, e ele disse: eu quero entrar dentro desse mosteiro para o resto da minha vida expiar os meus pecados, para eu não precisar mais ir para o purgatório. O dia desse homem, ele separou vida de oração, trabalho e penitência. Ele era um homem demasiadamente recolhido e silencioso. Você quase não ouve ele falar. Por quê? Porque a maioria dos pecados que nós cometemos vem da língua. E ele resolveu vigiar para não julgar, para não cometer pecados pela língua. E você sabe muito bem quais são. Julgamos, falamos mal, caluniamos, palavrões, maldizemos, blasfemamos contra Deus. Ele viveu uma vida de um silêncio absoluto. No louvor Deus habita, mas no silêncio Deus fala. Ele resolveu conversar mais com Deus do que com os homens. Ele andava com os olhos somente para baixo, para não ficar olhando as coisas externas, para não se entreter com as coisas externas, para tomar conta da sua santificação pessoal. E aconteceu que o irmão da comunidade religiosa dele viu numa madrugada, num frio de 8 graus abaixo de zero, fazendo penitência, e ele estava nesse lago gelado, como se fosse uma banheira de um hotel sofisticado, na maior alegria, com uma paz serena com o rosto que transbordava alegria e gozo. E o irmão chegou e disse: mas como você consegue estar nessa piscina quase congelando, a 8 graus abaixo de zero, e com uma serenidade, com uma paz, até com um sorriso nos lábios? Ele disse: isso daqui, para mim, é o maior gozo que se possa ter numa vida, comparado àquilo que eu já vivi. Ou seja, ele abandonou tudo, ficou só com Cristo, e não falava mal de ninguém, separou a vida em oração, sacrifícios, andava abaixo e fazia penitências para reparar os pecados. Então esse é um exemplo de expiação que esse homem resolveu fazer na vida dele. Aí você tem que rezar, ficar muito em silêncio, procurar ler a vida dos santos, ler a Sagrada Escritura e ver aquilo que Cristo vai te pedir como expiação para os seus pecados. Tá certo? Só que tem também uma parte muito bonita da doutrina do purgatório. É a grande esperança. É a grande esperança. O que nós precisamos entender é que se você tivesse a oportunidade
de sair do purgatório sem cumprir as suas penas, você não aceitaria isso jamais, porque a justiça de Deus é tão grande dentro do purgatório que você quer segui-la. Mas Anderson, é terrível ver aquele sofrimento, espada passando no corpo, chumbo derretido caindo na boca, membro sendo cortado, amassado pela... Mas é horrível demais. Eu sei, esse sofrimento ele é horrível, mas ele é acompanhado por uma esperança tão gloriosa de você poder ver a face de Deus, que um dos maiores santos da Igreja Católica vai falar algo muito bonito sobre o que nós temos no purgatório. Aqui, ó. A grande parte daqueles que temem tanto o purgatório pensam mais em seus próprios interesses do que nos interesses da glória de Deus. Primeira coisa, gente, nós pensamos, a primeira coisa, no que eu vou sofrer, mas nós não pensamos em pagar as ofensas que nós fizemos a Deus. Por isso que São Francisco de Assis, olha que santo dos maiores, Jesus diz para Santa Margarida Maria Alacoque: São Francisco é o homem mais perto do meu coração. Diz a tradição da igreja que ele herdou o trono de Lúcifer por causa da sua humildade. São Francisco de Assis, com tanto amor a Cristo, ele dizia: Senhor, prepara para mim o último lugar do purgatório, porque ele tinha tanta consciência da santidade de Deus, que ele queria muito bem pagar sim os seus pecados, e ele não temia aqueles sofrimentos, por causa que os santos, eles meditavam tanto o céu, eles tinham tanta convicção, oravam tanto pensando no céu, que eles sabiam do tamanho da glória eterna, e que o que eles iriam pagar no purgatório, seria o mínimo perto do céu. Então o que faz você ter a esperança do sofrimento no purgatório, é o estudo, a oração e a meditação sobre o céu. Isso vai te dar esperança. Então a primeira coisa que São Francisco de Sales dizia: as pessoas têm medo, porque pensam somente em si, mas não pensam na glória de Deus, que foi ofendida com os nossos pecados. Olha para o seu irmão e fala assim: seja mais justo, abençoado. Fala assim, ó, na hora de pecar é fácil, na hora de pagar você foge. Internauta, seja justo. Aqui, isso vem do fato de que eles pensam somente nos sofrimentos, sem considerar a paz e a felicidade que lá são desfrutadas pelas santas almas. 32. É verdade que os tormentos são tão grandes que não tem comparação com os sofrimentos mais agudos desta vida, mas a satisfação interior que lá se goza é tanta, que nenhuma prosperidade nem contentamento desta terra a podem igualar. Gente do céu, não é difícil entender isso daqui? Você passando um sofrimento tenebroso, mas nada desta terra pode se igualar à paz e o contentamento que você vai ter no meio desse gozo, não, desse sofrimento. Vai ser um gozo enorme que você vai passar na sua alma. Por causa do quê? A convicção de que você verá Deus. A única porta de saída para o purgatório é o céu, não tem mais inferno. Gente, que alegria! Meu Deus, está lá no purgatório, mesmo que for, né? Quando Nossa Senhora de Fátima, a Lúcia pediu, uma amiga da Lúcia, de uma vidente, morreu, e ela perguntou a Nossa Senhora de Fátima onde ela estava, e Nossa Senhora falou: está no purgatório, vai ficar lá até o fim da vida. E ainda mais, hein? Teve uma menina que foi abusada sexualmente, que Nossa Senhora também falou que ia ficar lá até o final da vida. Sabe por quê? Porque a menina não lutou. Olha que coisa. Aí tudo bem, a pessoa vai ficar até o último dia no purgatório, mas que terrível, que lamento, que desgraça. Mas gente, veremos a Deus. Aqui é muito incerto. Se você morrer agora, para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Agora, a semana que vem nós vamos estudar sobre o inferno, aí você vai ser horripilante. Só que para quem já estudou sobre o inferno e saber que do purgatório vai para o céu, olha gente, pelo amor de Deus, eu estou numa alegria agora, só de pensar no purgatório, tudo aquilo que eu posso passar lá, mas só de pensar em morar com Jesus. Você imagina, você veja, não, se você ama muito a Jesus,
Você fica louco só de você poder vê-lo. Você vai ver a Deus, você vai ver a Virgem Maria. É uma consolação muito grande o purgatório. Por isso que os santos desejavam ele lá, porque sabiam que por causa das suas imperfeições iriam passar, mas a esperança de nós vermos a Deus. Se você é uma pessoa que ama bastante a Jesus Cristo, que segue os seus mandamentos, esta pregação vai te trazer esperança. Mas se você tem uma vida de pecado miserável, só pense em adultério, balada, prostituição, mentira, dinheiro, isso daqui não vai tocar seu coração, porque você já está vivendo o inferno na sua vida, você já está indo para lá. Se você não ama a Deus, isso não vai te consolar. Agora, se você ama nosso Senhor Jesus Cristo, você fala: ufa, verei o Senhor, essa é a minha esperança. Eu vou passar um sal nervoso, mas eu vou ver Jesus. E aqui, no purgatório, as almas estão em contínua união com Deus e perfeitamente resignadas com a sua vontade. Ou melhor, sua vontade está tão transformada na de Deus, que elas não podem querer senão o que Deus quer. São Francisco de Sales. Isso de tal modo, que se o paraíso fosse aberto a elas, elas se precipitariam no inferno, antes que aparecer diante de Deus com as manchas que se veem desfiguradas. Elas se purificam voluntária e amorosamente, porque esse é o bom prazer divino. Tenha esperança de que você ainda poderá ir para o purgatório e passar essa dor e esse gozo. Agora eu te digo, enquanto você não está lá, tem muitas almas que lá estão. E o que nós podemos fazer aqui nessa terra por elas? Sufrágio. Santo Tomás de Aquino, eu já decorei um pouco, porque estudei bastante, mas eu quero ler para não perder nada, não quero ser injusto com você. Meu irmão, minha irmã, o que nós podemos fazer nesta terra pelas almas do purgatório é o sufrágio. Rezar por elas, fazer sacrifício por elas, entregá-las a Nossa Senhora, é a maior das devoções, que é a Santa Missa, que eu vou explicar. Porém, eu já quero começar a dizer uma coisa. Os santos da igreja dizem que as almas pelas quais você rezou, que estão no purgatório, depois que elas saírem de lá, elas serão as suas intercessoras. E outra, elas podem te ajudar nesta vida ainda, e eu trarei relatos impressionantes. Agora uma coisa, Santo Tomás de Aquino, ele diz que o sufrágio é um insígno ato de caridade cristã. E eu fiquei estarrecido, falei: gente, como que não ensina isso para nós? Santo Tomás de Aquino chega a dizer que o sufrágio por uma alma do purgatório é maior caridade do que você ajudar um pobre necessitado. Um pobre que não tem comida, que não tem vestuário, que não tem moradia, que não tem companhia, é muito maior. Por quê? Porque o pobre, ele ainda pode se virar, ele pode pedir, ele pode bater na porta de uma casa e suplicar comida, ele pode pedir o cobertor, ele pode pedir água. E a alma do purgatório, ela não pode fazer absolutamente nada. Ela depende de quê? Do meu amor e do seu amor, do meu sacrifício e do seu sacrifício, da nossa doação por elas. Agora vocês entendem? Quando as pessoas morrem, a família se preocupa com o caixão, se preocupa com um bom funeral, se preocupa com a coroa de flores, mas todo mundo esquece ela depois da morte. É a missa de sétimo dia que é celebrada e se lembra muito breve, muito, como que fala? Não brevemente, muito distante desta pessoa, quase não se lembra, e esquece essa pessoa. O quê? Obrigado, Paulo. Se lembra muito vagamente desta pessoa. E Santo Tomás de Aquino diz que é o maior ato de caridade rezar pelas almas do purgatório do que pelos pobres. Agora, na igreja, quantas instituições missionárias tem e de caridade tem? Diversas. Toda paróquia tem uma pastoral que ajuda os pobres, de acolhimento aos pobres, mas ninguém dá socorro às pobres almas do purgatório, que estão sofrendo muito mais do que os pobres. E claro, isso daí é um gozo do inferno, porque Satanás
quer ver o sofrimento das almas do purgatório. E olha o que ele vai dizer: com ela se pratica um grande amor de Deus, cujo maior desejo é ver libertas as almas do purgatório. Por suas vezes, as almas libertas lhe tributam maior glória acidental do que 1000 pessoas vivas na terra. Santo Tomás de Aquino diz que o amor a Deus que nós temos e as almas deve ser tão grande, que rezando por elas, nós estaremos felizes, porque ela vai dar muito mais glória a Deus do que um vivo, porque ela vai estar santa, e a sua oração vai acelerar o processo de santificação dela. Continua Santo Tomás: é maior caridade socorrer as almas do purgatório do que os pobres, pois se trata de caridade espiritual e não só material. Caridade para com as almas justas, o que nem sempre pode se formar dos pobres, porque imensamente mais aflitas que os pobres, porque pessoalmente não podem fazer mais nada em seu favor, enfim, porque são almas cheias de grande reconhecimento. São Roberto Bellarmino diz: é provável que as almas do purgatório rezem por nós, especialmente se as ajudamos, e que podemos invocá-las em particular, embora a igreja não costume fazer isso publicamente. Então você ajuda as almas do purgatório e depois elas te ajudam. Anderson, qual que é a maior maneira e a melhor maneira de eu ajudar as almas do purgatório? O sacrifício da Santa Missa. Olha o que vai nos dizer aqui grande santo São João Bosco: o santo sacrifício da missa faz bem às almas do purgatório, e mais que isso, é o meio mais eficaz para aliviar aquelas almas de suas penas, para diminuir o tempo do seu exílio e introduzi-las mais depressa no reino bem-aventurado. São Vicente de Ferrer foi um dos maiores pregadores que já teve na história da Igreja Católica. É tão fantástica a vida dele, que ele se denominava o 8º anjo do Apocalipse. Eu sou o 8º anjo do Apocalipse. E um dia uma pessoa duvidou dele, ele falou: vamos no cemitério e mostra os mortos que morreram recentemente. Aí foram no cemitério, ele falou: para provar que eu sou o 8º anjo do Apocalipse, eu vou ressuscitar esses mortos. Ressuscitou os mortos. Ele tinha que pregar dentro de uma cela de vidro, porque as pessoas comprimiam ele, e na pregação ele xingava todo mundo e constantemente pregava sobre o juízo. E qual que era a maior dor de São Vicente Ferrer? A irmã dele era uma bagaceira impenitente, ô bicha do coração duro que não queria se converter. Ele pregando, arrastando vidas para Deus, as pessoas se santificando, virando religiosos, religiosas, tendo uma vida sacramental direitinho no altar de Deus, e a irmã daquele homem, uma impenitente. Aconteceu que chegou o dia dela se encontrar com Deus, e a mulher morreu. O santo entrou em desespero, porque sabendo do valor da salvação de uma alma, ele foi e agonizante rezou. A irmã dele apareceu para ele em sonhos e diz: Vicente, eu fui uma grande pecadora, mas pelos méritos da sua santidade, no último momento da minha vida, o Senhor concedeu-me a sua misericórdia. Eu estou agora no purgatório, passando grandes tormentos, e eu preciso que você celebre para mim 30 missas gregorianas. São Vicente Ferrer foi, celebrou as missas gregorianas, as 30, para a irmã dele, e na última missa celebrada, ela foi livre do purgatório. Foi ver nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, gente? Porque a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a missa é celebrada, o sangue de Cristo, que diz a Bíblia, que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todos os pecados, ele é aplicado a essa alma do purgatório. E São Vicente de Ferrer, sabendo bem da importância do sacrifício da Santa Missa, aplicou diariamente essa missa à sua irmã, e ela conseguiu esta graça. Pensa nas pessoas caras ao seu coração que morreram. Qual foi a vez que nós chegamos e até ajudamos o sacerdote como espórtula, ou fomos na igreja e colocamos o nome desta pessoa amada? Será que
porque essa pessoa amada, se ela está no purgatório, será que ela já viu a face de Deus? Ou ela está lá agonizando, precisando da nossa ajuda? E porque a palavra de Deus vai dizer, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, que o meu povo se perde por falta de conhecimento, eu não tendo este conhecimento da verdade, do sufrágio das almas do purgatório, esqueço até os meus mais queridos, eles estão no sofrimento agonizante, sendo que nós poderíamos pedir para um sacerdote celebrar uma missa em sufrágio a essa alma bendita, e nós não fazemos isso porque desconhecemos a nossa doutrina. São Francisco de Sales, pregando, dizia assim: vocês aí têm mania de dizer que eu sou santo, de me venerarem, mas eu me preocupo muito com isso, principalmente na hora da minha morte, porque na hora da minha morte vocês vão encher meu caixão de flores, vão fazer tudo quanto é coroa, e eu não quero nada disso para mim. A única coisa que eu quero que vocês se lembrem na hora da minha morte é de Santa Missa. Quando São João de Ávila estava moribundo no caixão, você precisa de alguma coisa? A única coisa, missas, 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 principalmente depois da minha morte, muitas missas. São João de Ávila, recentemente colocado pelo Papa Bento XVI como doutor da igreja. São João Maria Vianney contava em seus sermões uma história de um amigo padre dele, que quando estava celebrando a Santa Missa, na hora que ele vai fazer o por Cristo, com Cristo em Cristo, que naquele momento Jesus é oferecido ao Pai, ele pegava Jesus antes de fazer a oração e baixinho dizia: Pai Celeste, libertai esta alma bendita do purgatório, e aí eu te ofereço o seu Filho Jesus Cristo. E aí depois que ele fazia essa oração e consagrava e oferecia, ele tinha visões de almas saindo do purgatório, porque ele sabia muito bem aquilo que ele estava fazendo. Ele estava expiando pelas pessoas com a maior expiação que tem, que é a Santa Missa, essas almas benditas. Gente, tinha dois religiosos que eram muito amigos, e que um chegou para o outro sabendo muito bem, olha a conversa desse povo, gente, olha como eles pensavam no eterno. Esse nosso tempo aqui está tudo virado, a nossa fé está sendo demolida, ninguém entende mais nada de fé. Dois religiosos, olha a conversa deles: olha, meu irmão, um dia nós iremos morrer, se você morrer primeiro, eu vou ficar celebrando missa por você, mas se eu morrer primeiro, você vai ficar celebrando missa por mim. Sabe o que aconteceu? Um dos religiosos morreu, e aí o outro lembrou do voto, começou missa diária. Sabe o que aconteceu? Ele foi e abandonou a missa, esqueceu e começou a fazer sacrifício, penitência por ela, a rezar. Esta alma bendita apareceu e disse assim: eu não quero o seu sacrifício, porque o teu sacrifício é o sacrifício do homem a Deus, mas eu quero o sacrifício de Jesus, porque é o sacrifício de Deus por mim. O seu sacrifício é manchado com pecado, o de Deus não, é o sangue puro da redenção do Deus santificado. Eu preciso de missa para ser liberto do purgatório. E eram religiosos santos. Quem garante que as pessoas que você ama foram libertas? E se elas estão lá clamando, gritando, desejando a sua oração e o seu sufrágio? E as mais abandonadas? Agora você imaginou? Não, com todo respeito, mas com toda a verdade, você imaginou se um cabra foi um bom protestante, mas seguiu a risco o evangelho, foi um homem santificado, só não veio para a igreja católica, ou por mau exemplo dos nossos pastores, ou do nosso, ou porque não conheceu a verdade, mas ele foi um homem que procurou a santidade. E os protestantes que não creem no purgatório? Você imagina o que tem de protestante queimando lá, precisando do nosso auxílio? Gente, olha só isso. Um dia, um frei religioso chega para o Padre Pio e diz assim: Padre Pio, celebra hoje uma missa para o meu pai. Foi um homem de grande santidade, Padre Pio.
O exemplo dele me animou a entrar na vida religiosa. Aí lá foi o Padre Pio e celebrou pela alma do pai desse religioso franciscano. Quando termina a missa, ele chega diante do religioso Padre Pio, grande santo da igreja, e diz assim: ó, hoje o teu pai saiu do purgatório. Aí ele falou assim: nossa, Padre Pio, mas meu papai morreu há 30 anos. E o Padre Pio disse a ele: diante de Deus tudo se paga. Agora tinha um Padre Pio para celebrar a missa para esse homem. E o nosso amor, e a nossa caridade. E agora eu quero mostrar para vocês que nós temos na Sagrada Escritura a necessidade de fazermos isso para os mortos. E isso é um livro que só tem na Sagrada Escritura católica. Pegam comigo 2 Macabeus capítulo 12, versículo 38. Segunda Macabeus capítulo 12, versículo 38. Quem achou, diga amém. Segunda Macabeus capítulo 12, versículo 38. Posso ler com vocês? E diz assim: depois disso, reunindo o seu exército, Judas alcançou a cidade de Odalã, e chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, que era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jamnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bem disseram, pois a mão do justo juiz, o Senhor que faz aparecer as coisas ocultas. E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Judas viu que os irmãos tinham morrido a causa do pecado, se compadeceu e pediu para fazer sacrifícios pelos mortos. Gente, os protestantes não têm o livro de Macabeus na Sagrada Escritura dele, porque Lutero tirou 7 livros e a Bíblia protestante ela é manca. Primeira coisa, Lutero não tinha nem vocação para ser padre, esse rebelde. Como que começou a história? Lutero estava, só para você ver de onde vem a rebeldia e o que a rebeldia traz, andando com um amigo, veio um raio, matou um amigo. Lutero disse: se eu não morrer, eu vou me tornar sacerdote. Fez um voto, uma promessa, mas não por amor, para não morrer. Quando entrou no seminário, o pai dele chegou lá e disse assim: olha, não deixa o meu filho se ordenar, eu o conheço. O pai sabia o que estava falando. Ordenou, depois virou a cabeça pela desobediência, contestou a Santa Igreja, não fez como Francisco, viveu a santidade para pregar pelo bom exemplo, se envolveu com uma freira e criou o protestantismo, que tiraram 7 livros da Sagrada Escritura, e que hoje eles não têm isso, e acusam os católicos de que o purgatório não existe, e de que nós não devemos rezar pelas almas benditas, porque elas vão direto para Deus. Gente, você se imagina, com toda a coerência católica interior que você tem dentro de você, você se imagina, se você tem noção de Deus, você se imagina comparecendo assim, do jeito que você está diante de Deus? Eu preciso de um purgatório, eu necessito.
Agora, eles se acham santos demais para achar que todos os pecados, alguns morrem em pecado mortal, os pecados passados, não vai expiar diante de Deus. E ainda Jesus Cristo fala sobre a necessidade que nós temos do purgatório. Abram comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Olha aqui Jesus falando sobre a necessidade que nós temos do purgatório. Quando Jesus começa a falar da lei nova e da lei antiga, Mateus 5, 24. E ele começa a falar da radicalidade da santidade. Vamos pegar pelo versículo 23 então, ó. Se está portando para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade digo, dali não sairá antes de teres pagos o último centavo. Se o inferno é uma prisão eterna, Jesus Cristo está dizendo que sairá de lá, mas terá que pagar o último centavo. Da onde Jesus está dizendo? É evidentemente, os santos padres enxergaram muito bem aqui o purgatório. E foi Calvino que propagou que o purgatório não existe, e há um bando de teólogos dentro da igreja falando que não existe, e as almas estão lá agonizando e precisando de missa sendo celebrada adoidada, com os piores sofrimentos. Aí chega Santo Tomás de Aquino e vai nos dizer: é mais caridade rezar pelas almas do purgatório do que ajudar o próximo. Aí aquele povo da teologia da libertação, que só pensa no social da igreja, só pensa em ajudar o próximo, não tem na boca desses hereges abençoados essas verdades de fé. E as almas benditas lá, gritando pelo sufrágio, gritando pela oração e recebendo dos católicos um indiferentismo enorme, porque não conhecem a sua fé, estão deixando as almas benditas perecerem nos maiores sofrimentos. E que bonito, as almas do purgatório, por quem nós nos dedicamos, podem nos ajudar muito bem. Beato do Olindo Rotulo escreve em seu livro testemunhos maravilhosos da ajuda das almas do purgatório. Uma senhora velhinha, daquelas que vivia indo na igreja e dedicando a sua vida pelo sufrágio das santas almas, trabalhava como doméstica, o pouquinho de dinheiro que ela tinha, ela aplicava nas almas do purgatório. Aconteceu que esta mulher foi mandada embora do trabalho dela, e a maior tristeza dela não foi não ter o que comer, não foi com que poder subsistir. A maior tristeza dela foi: que dinheiro que eu terei para pagar pelo sufrágio das almas benditas. Uma mulher muito santificada. Sabe o que aconteceu? Essa mulher sai da igreja, aparece um jovem para ela, coloca na mão dela um papel com endereço e diz: vai nesse local que ali tem um trabalho para você. A mulher achou aquilo estranho, falou assim: mas como que aparece uma pessoa, eu acabei de ser mandado embora, me dá um papel na mão para mim ir no local para que tenha um emprego. Quando essa senhora está chegando nesse local, tem uma outra mulher descendo, resmungando, esburrando, falando alto, gritando. Ela chegou e diante da dona da casa falou assim: ó, eu recebi aqui um papel de um rapaz que me deu, falou para mim vir procurar emprego aqui. Ela falou: mas como? Eu acabei de mandar minha empregada agora e você está vindo aqui? Bom, entra aqui. Quando ela entrou na casa, ela falou: mas como era esse menino? Ela olhou um quadro e falou: ó, é esse daqui. A mulher começou a chorar. Era o filho dela que tinha morrido recentemente. As almas benditas do purgatório também nos ajudam, e mostrou o valor do santo sacrifício da missa pelo sufrágio. Se não for só esse testemunho, do Olindo Rotulo conta outro testemunho de um homem que tinha uma joalheria, e ele estava indo embora à noite e ficou com medo de ser roubado. Aqui em São Paulo ninguém passa isso.
Pode vir, PCC. É nós. Eu sou o primeiro comando do céu. Aí o homem indo embora, com medo de ser roubado, porque estava com objetos valiosos na mão, dono de uma joalheria, ouro, relógios caros. O que ele fez? Começou a rezar o rosário pelas almas do purgatório. Quando ele está indo e pedindo proteção para as almas do purgatório, quando ele está indo, aparece 2 caras mal encarados e começaram a segui-lo. Aquele homem treme de medo. Quando ele está indo embora, ele intensifica, aperta o terço, aperta o rosário. Por favor, benditas almas, me protege, me socorre. Sabe o que aconteceu? Quando ele passou em frente a uma igreja, saiu um monte de monge vestido de branco e começaram a fazer uma procissão. O que ele fez? Se enfiou no meio dos monges e foi indo embora. Vem, seus bandidos miseráveis, vem que eu estou com os monges de branco. Eu sou do PCC, do primeiro comando do céu. Aconteceu que quando ele estava voltando da procissão, ele avistou a esposa dele. Quando ele viu a esposa, minha bendita, se apressou um pouco e foi ao encontro dela. Quando aquele homem chega diante da esposa, ele fala: você viu? Eu estava com os monges em procissão. Que monge? Você não viu um monte de monge de branco ali comigo? Ele falou: você estava completamente sozinho, não tinha ninguém do seu lado. E como aquele homem tinha muita devoção às almas do purgatório, ele teve certeza que ele foi protegido pelas almas benditas. Anderson, mas como isso? Gente, vocês não podem esquecer, as almas do purgatório são santas. Elas estão passando elas já estão santificadas ali, estão passando por aquele processo. E aí você me fala assim: mas calma aí, esses ensinamentos, Beato do Olindo Rotulo conta isso, é doutrina católica. E quantas pessoas, eu conheço um sacerdote que toda semana ele levanta para celebrar a missa, acho que é às quintas-feiras, para celebrar missa pelas almas benditas às 3 horas da manhã. E quando ele precisa das maiores graças, é nessas missas que ele celebra, que depois dessas missas celebradas, as maiores graças vêm para a vida dele. E o mais bonito, quando essa alma vai para o céu, ela vai tornar-se a sua intercessora para aliviar o seu tempo, a sua dor. Depois desse ensino, o que eu quero que você faça e o que o Espírito Santo quer? Tenha piedade das almas do purgatório. Vá às igrejas e chega para o sacerdote. Gente, nós vivemos um tempo difícil. Tem muitos padres que eu acho que nem creem mais no purgatório, de verdade. Mas os que creem, oferece até uma espórtula, dá R$5, que o padre celebra com mais alegria. Claro, ele precisa para ajudar na paróquia. Espórtula sempre foi muito comum por aí. É bonito dar espórtula para um sacerdote. Assim, padre, dá um envelopinho, celebra por essa missa, dá o nome das pessoas caras ao seu coração. Vamos ver se depois dessa pregação você não pode vir com um testemunho novo, dizendo que você sonhou com um parente seu, que você foi incomodada, que você sentiu algo, que o seu interior foi impelido a fazer isso. Vamos ver se Deus vai dar essa graça para nós, de sermos sacudidos, por favor, socorro, do socorro das almas benditas, de uma maneira ou de outra, de sonho, para nós sufragiarmos ela. E o meio mais importante é o quê? É o sacrifício da Santa Missa. Agora, uma outra maneira para você sufragiar as almas e conseguir a sua pena do purgatório diminuída. Quem quer ter a pena do purgatório diminuída, que levanta a mão e diga: eu. Você quer, internauta? Você quer mesmo? Você que está assistindo aí, que vai ver o DVD depois, você quer a pena diminuída mesmo? A maior maneira de você conseguir ter a sua pena diminuída é a devoção à Virgem Maria. Antes da devoção à Virgem Maria, eu não posso esquecer de contar um testemunho, só para você ver que coisa linda. Uma mulher tinha perdido um irmão e ela estava desesperada porque ela não tinha dinheiro.
para celebrar a missa para o irmão. Esse testemunho também é muito bonito, eu não posso deixar. Só que, gente, olha que bonito, na história da igreja, uma mulher fica desesperada por não ter dinheiro para celebrar a missa pelo irmão que morreu. Aconteceu que tinha um príncipe na cidade dela, que ele estava preparando uma pregação contra a vida eterna, um sermão. E ela viu esse príncipe, ela chorou tanto, de joelho diante dele, pedindo uma moeda. E ele deu uma moeda de ouro, e ele foi, e ela foi, e celebrou, pagou a espórtula para celebrar a missa por esse irmão. Aconteceu que depois de um mês, esse irmão dela, por causa dos sufrágios feitos por ele, saiu do purgatório e foi avisar o príncipe em sonho, agradecendo a ele: por causa da tua esmola para minha irmã, eu saí do purgatório e estou indo diante de Deus. Aquele príncipe do coração obstinado, que estava preparando uma pregação contra a vida eterna, rasgou, queimou todo o seu sermão herético e se converteu ao catolicismo e morreu em santidade de vida, por causa que ele ajudou a celebrar a missa pelas almas do purgatório. Agora vamos lá, a devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu e disse para Santa Brígida, e falou a ela: eu sou a mãe das almas benditas do purgatório, eu que alivio elas. E tanto é verdade que numa cidade, especificamente em Ars, na França, aconteceu que um homem se suicidou. E a esposa desse homem estava desesperada pela dor de ter perdido seu marido em suicídio, e a convicção dela era: meu marido está no inferno. Quando ela estava na igreja chorando, passou perto dela São João Maria Vianney, o cura d'Ars, chegou no ouvido dela: ele está salvo. Aquela mulher dá um grito aí: como? São João Maria Vianney disse assim: lembra que no mês de maio ele colocava rosas diante da Virgem Maria, fazia o terço todo dia, recitava o ofício por aquele ato de amor à Virgem Maria. Ela lembrou dele no último momento, e num tempo que é só de Deus, entre ele bater o corpo no chão e morrer, naquele momento, olha a misericórdia de Deus, e olha o que Nossa Senhora faz. Ah, meu Deus do céu, essa mãe é demais. Entre aquele momento da morte, em que bate o corpo até a alma sair, que isso daí é uma coisa que só eu nunca estudei sobre isso, vou estudar mais para frente, mas eu ainda não. Entre esse momento, Nossa Senhora conseguiu o arrependimento dos pecados, e o seu marido está agora no purgatório e necessitando de missas para ver a face de Deus. Se você tiver devoção à Virgem Maria, se você amar muito a Mãe de Deus, se você rezar o seu terço diariamente, o seu rosário, visitar as suas imagens, propagar o amor a ela, você pode ter certeza que a Mãe de Deus não vai te abandonar. Por isso que o grande São Bernardo de Claraval, um dos maiores pregadores sobre a Virgem Maria que já houve na história da igreja, dizia que os marianos, eles têm que pedir duas coisas diariamente a Nossa Senhora: a contrição perfeita e uma boa morte. A contrição perfeita de, no último momento da sua vida, o Espírito Santo vir sobre você com uma graça tão grande e fazer você chorar todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez, mas uma dor agonizante por você não ter correspondido às graças de Deus, por nós não termos amado muito a nosso Senhor Jesus Cristo, não dermos a sua glória, o seu louvor, a sua honra, e chorar profundamente e principalmente conseguir um bom sacerdote. São Bernardo diz que o servo de Maria, o escravo da Virgem Maria, tem que pedir isso diariamente, e ele mesmo ensina que ele não conhece um servo da Virgem Maria que já tenha sido abandonado. Eu digo para vocês, por causa disso, Satanás se levanta com uma fúria absurda. Eu tive uma semana, sem brincadeira, de tribulações terríveis, de visitas satânicas no meu quarto à noite. Eu moro sozinho, numa casa grande, tudo escuro, e o demônio entrando no quarto, me oprimindo, e coisas ainda mais terríveis do que opressão, acordando de madrugada,
a fúria de Satanás quando se prega essas verdades, e principalmente quando se prega essa verdade e joga o maior consolo. Quem? A Virgem Maria. Porque aí sim é certeza da graça divina na sua vida. Se você tiver devoção, São Luís Maria Guimond de Montfort falou que você pode ter um corpo inteiro no inferno, se você rezar o rosário, jamais você vai se perder. Ainda quero fazer uma pregação aqui sobre o poder do rosário. Ele fala, se você tiver o corpo inteiro no inferno, é impossível que se perca um devoto do rosário. Agora, sabendo dessa verdade, você se agarra no amor à Virgem Maria, mas você reza todo dia a ela. Você não passa um dia sem lembrar da Virgem Maria e de se consagrar e de pedir a proteção, a graça da Mãe de Deus, porque São Luís Maria Guimond de Montfort ensina que é sinal que o Espírito Santo de Deus está na vida de uma pessoa quando ela relembra muito da Virgem Maria, mas que é um sinal de reprovação e de condenação quando uma pessoa se esquece da Virgem Maria. Por isso que eu tenho muita pena dos meus irmãos protestantes, embora usamos muito, tenho familiares protestantes, são bons, mas eu tenho pena, porque nesse momento nós teremos a quem recorrer, que é a Virgem Mãe de Deus, e nós precisamos dessa graça. A Virgem Maria apareceu ao Papa João 22 e ordenou a ele dizer que todos que trouxerem o escapulário do Carmo seriam livres do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Meu Deus do céu, quando eu li isso daqui hoje, meu coração inflamou dentro de mim. Ao Papa João 22 e disse: quem trazer o escapulário do Carmo depois da morte, eu busco no sábado. Eu já rezei falando assim: Nossa Senhora, eu quero morrer na sexta. Nós precisamos correr atrás disso, entrar em contato com algum Carmelo, procurar pela internet e pedir para um sacerdote impor sobre nós o escapulário do Carmelo que Nossa Senhora deu a São Simeão Stock, e rezar, ter devoção com ele e pedindo sempre essa graça: Nossa Senhora, me livra. Tem uma outra visão aqui muito bonita de uma santa da igreja, só que agora eu não lembro o nome dela, depois eu lembro. Que aconteceu que ela teve uma visão de, no dia da Assunção da Virgem Maria, ela entrando no purgatório, cheia de anjos, aquele lugar recebeu uma clarinada divina, e Nossa Senhora foi ali e resgatou todos aqueles que tiveram devoção em vida com Nossa Senhora. Por isso que no dia da Assunção você tem que buscar muito a oração e pedir à Virgem Maria que liberte as almas do purgatório. Para encerrar esta pregação, tem um testemunho aqui que eu li no livrinho muito bonito. É do padre Herman, um homem muito santo, que ele entrou na juventude dentro da igreja, se encantou com a música. Depois da música foi para o conservatório, foi atraído à vocação sacerdotal e se tornou padre. Problema, ele rezou a vida inteira pela mãe dele, que era judia, e ela não se converteu. Depois da morte, ele foi até São João Maria Vianney, o cura d'Ars, desesperado, perguntar sobre o ocorrido. Olha o que diz aqui, ó. Tendo permanecido judia, mãe do padre Herman, apesar dos pedidos e instâncias reiteradas do seu filho, a mãe do padre Herman morreu, ao menos aparentemente, numa obstinação completa, com o coração endurecido, sem aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, sem confissão, sem nada. Olha que graça. Angustiado, o pobre padre foi um dia confiar sua aflição ao santo cura d'Ars. Foi ótimo o resultado, pois o homem de Deus lhe assegurou logo. Ele disse que um dia, na festa da Imaculada Conceição, lhe seria entregue uma carta que lhe daria grandes consolações. Cura d'Ars disse a ele: no dia dessa festa será entregue uma carta que vai te trazer grandes consolações. Olha o que recebe um devoto da Virgem Maria. Era mais do que suficiente para acalmar
as inquietações do humilde religioso e enchê-lo de alegria. Ora, 6 anos mais tarde, no dia 8 de dezembro de 1861, um padre da Companhia de Jesus veio lhe entregar a carta anunciada por São João Maria Vianney. Tinha-lhe sido enviado por uma santa religiosa que morreu um pouco mais tarde em odor de santidade. A religiosa santa mandou essa carta para ele. A leitura desse precioso documento fez saber ao padre Hermann que foi no último segundo que a separava ainda da eternidade que sua mãe se convertera e que ela devia esta graça insigne à comovente intercessão da Mãe de Deus. Agora você vai ver isso daqui, você vai ficar apaixonado por Nossa Senhora. Olha que coisa linda, gente. Fala assim: eu amo Nossa Senhora. Eu amo Nossa Senhora. Mas não fala desse jeito com frio. Assim: eu amo Nossa Senhora. Eu amo Nossa Senhora. No momento em que a mãe do padre Hermann estava a ponto de dar o último suspiro, quando ela parecia sem conhecimento e quase sem vida, Maria Santíssima, olha, nossa boa mãe, se apresentou diante de seu divino filho e, prosternando-se aos seus pés, lhe disse: graça, olha Nossa Senhora diante de Jesus, olha que bonito, graça, piedade ao meu filho, para esta alma que vai perecer. Mais um instante e ela estará perdida para a eternidade. Fazei, eu vos suplico, pela mãe do meu servo Hermann, o que vós querereis que ela fizesse pela vossa, se estivesse em seu lugar, e vós estivesseis no dele. Olha, Nossa Senhora esperta, né? Mateus capítulo 7, versículo 12: o que quereis que os homens vos façam, façais vós a ele, esta é a lei e os profetas. Nossa Senhora conhece a Bíblia, né? Ela não chega para pedir as coisas para Jesus sem a palavra dele, ela vai em cima da palavra. Jesus está nessa palavra, meu filho. A alma de sua mãe é o seu bem mais querido. 1000 vezes ele me consagrou ela. Olha, Nossa Senhora sabe contar, viu? 1000 vezes ele me consagrou ela. Ele a confiou a ternura e a solicitude de meu coração. Poderia eu tolerar que ela pereça? Não, esta alma é minha propriedade, eu a quero. Eu a reclamo como uma herança, como preço de vosso sangue e de minhas dores aos pés da cruz. Ó, o valor do sofrimento. Logo que a divina suplicante tinha cessado de falar, uma graça forte, poderosa, saiu da fonte de todas as graças, do coração adorável de nosso Salvador, e veio iluminar a alma da pobre judia, e triunfar instantaneamente de sua obstinação e de suas resistências. Esta alma se voltou imediatamente com uma amorosa confiança para aquele cuja misericórdia a perseguia até entre os braços da morte. Ele disse: ó Jesus, Deus dos cristãos, Deus que meu filho adora, eu creio, eu espero em vós, tende piedade de mim. Uma mulher judia que não aceitava nosso Senhor Jesus Cristo, que os judeus não aceitam nosso Senhor, duvidam. Por intercessão de Nossa Senhora, ela olhou para Jesus e disse: ó Jesus, Deus dos cristãos, o nosso Deus, Deus que meu filho adora, eu creio, eu espero em vós, tende piedade de mim. E assim continua. Depois de me ter mostrado todas essas coisas, Nosso Senhor acrescentou: dá a conhecer isto ao padre Hermann, é uma consolação que eu quero conceder a seus prolongados sofrimentos, a fim de que ele abençoa e faça abençoar em toda parte a bondade do coração de minha mãe e seu poder sobre meu coração. Isso merece uma grande salva de palmas pela nossa mãe, a Virgem Maria. Isso, força mesmo. Consoladora das almas do purgatório. Gente, isso daí é uma esperança enorme para nós. Que esperança, Paulo. Olha, a misericórdia de Deus, ela não tem limites. Deus não salva pelos meios ordinários que nós conhecemos ou pensamos com a nossa teologia. Deus vai além, gente. Deus vai além. O que este padre fez? Ofereceu sacrifício, rezou. Mas na hora da morte, o que mais valeu? Foi a devoção que ele teve a Nossa Senhora. E Nossa Senhora apareceu e
fez aquela oração pesada, linda, e Jesus não conseguiu nada a não ser debruçar a sua misericórdia e levar no final da vida para o céu uma mulher que o negou a vida inteira. Meu irmão e minha irmã, se você ama as almas, se você está entendendo nessas vezes que eu estou vindo pregar junto com vocês, que tudo aqui nesta vida perece, se você entende que no teu caixão e que no caixão dos teus queridos não vai ter gaveta, se você entende que nosso Senhor diz: ajuntai tesouros no céu, onde as traças não corroem, onde o ladrão não furta, não rouba, você está entendendo um grande segredo hoje nesta noite, que a devoção à Nossa Senhora é a maior esperança que nós podemos ter, e que foi Cristo que permitiu que isso acontecesse. Por causa da virtude e da humildade da sua Mãe Santíssima, os olhos de Deus veio sobre ela, porque olhou para a humildade da sua própria serva, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. O Padre Herman pôde proclamar: a Virgem Maria é a bem-aventurada Mãe de Deus, a onipotência suplicante. Ela tem o poder de arrancar do coração de Deus estas graças. E o que você tem que fazer? O fruto dessa pregação na sua vida vai ser consagrar toda a sua família, as pessoas que você ama, a tua própria alma, quem passar pela sua vida, consagrar Nossa Senhora. E você tem que se transformar num apóstolo e numa apóstola da Virgem Maria. Você tem que persuadir o maior número de pessoas a amá-la eternamente. Amai Nossa Senhora e fazer com que ela seja amada, dizia o Padre Pio. Porque um dia um jovem perguntou a ele: Padre Pio, tem um atalho para ir ao céu? Ele falou: o atalho é a Virgem Maria, é o atalho. Então que Nossa Senhora cele em nossos corações esta verdade. E aqui eu agora queria aproveitar para chamar aquela pessoa que eu disse no começo da pregação, para dar o seu testemunho da frutuosa pregação da semana passada, que 33 anos não confessou um pecado, e depois de ter escutado a pregação, ela confessou o pecado. Vem cá, minha querida, vamos aplaudir a glória de Deus na vida dessa irmã. Como é seu nome? A Dona Maria está aqui, ela dará um testemunho do fruto da boa confissão dela, tá bom? Vamos recebê-la com amor, com carinho, e que esse testemunho edifique muito a nossa vida espiritual. Dona Maria, o microfone é seu. Boa noite, meus irmãos de fé. Eu estou aqui para falar que pela boca desse abençoado por Deus foi que me levou uma confissão. Eu tive aqui na quarta-feira e eu não confessei pela primeira vez, já confessei várias vezes, mas toda vez que eu chego no confessar para confessar esse pecado, eu sempre chegava a chorar. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Agora vou revelar uma coisa para vocês: não foi roubo, não foi crime e nem prostituição, nenhum desses três. Mas foi um crime, um pecado que eu achei muito mais pesado do que se eu tivesse matado alguém. Tem 33 anos que eu deito na minha cama, eu choro por causa desse pecado, porque eu vou na igreja, eu confesso, eu recebo o corpo de Cristo, mas não tive coragem de confessar. Falei tudo, confesso tudo, mas esse eu não tive coragem. E eu tive aqui na quarta-feira, sobre essa palestra que ele teve sobre a confissão. Quando eu cheguei em casa, eu senti sede da confissão, senti fome. Levantei pela manhã e falei para minha filha mais velha, porque eu sou proibida de sair sozinha, porque eu tenho labirintite, eu tenho vários problemas. Pedi ela para me levar na igreja. Eu falei: hoje eu quero me confessar. Ela falou: mas a senhora não confessou a semana passada? Eu falei: para mim, para você acha que eu confessei, mas para mim não. Eu falei: o que eu quero confessar, eu nunca revelei esse pecado para ninguém. Aquele ali é meu filho. Ele estava com 2 anos quando eu cometi esse pecado. Está com 33 anos, ou 34. E eu nunca revelei, não contei para meus filhos. Só quem sabia desse pecado meu era meu esposo. Mas ele não está aqui para confirmar, porque Deus levou.
E eu venho guardando. Sempre me dói. Quando eu lembro, me dói demais. Aí eu chego na igreja, quando eu ajoelho no confessário, aí bate aquele medo, aquela vergonha. Sabe por quê? Porque ele incentiva você a pecar. Você perde a vergonha, você perde o medo, você faz tudo de errado. Só que na hora de você abrir seu coração e contar para Deus tudo que você fez, ali bate o medo, bate a vergonha. Se eu dizer para vocês, você não acredita. Eu tenho artrose no joelho, a perna dói, mas nunca me empatou a andar. E no dia que eu saí de casa para ir confessar, eu tive que subir um morrinho assim, que nesse daqui da porta da igreja, com um cabo de vassoura servindo de bengala. Porque a minha perna parece que ia quebrar no meio. Ele não queria de jeito nenhum que eu fosse. Eu olhei para minha filha e falei disso. Eu falei, vontade de voltar, eu tô. Agora, esse gosto eu não vou dar para ele. E não dei. Graças a Deus. Para a honra, eu digo assim, ó, para a honra e glória do Senhor. Eu falo uma coisa para você, eu cheguei em casa, me dava vontade de pular, cantar. Olha, sabe, a alegria era tanto, parecia que meu coração ia explodir. Eu deitei na minha cama, comecei a cantar uma música que eu escutei aqui. Incendeia Jesus, a nossa igreja. Aí eu acordei, espantei assim, sabe? Falei, estou ficando louca, já é quase meia-noite, e eu sozinha aqui deitada cantando. Aí levantei e falei, alegria, alegria, alegria. Eu bati no peito e falei, Jesus, como eu estou feliz, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Eu falei, e essa estrada, porque eu estou com 61 anos, os meus filhos são seguidores, servem a Jesus, tem trabalho na igreja, mas eu vou falar a minha verdade, eu fui uma católica morna. Eu não fui uma católica antes de estar na igreja todo dia, não. E depois dele, da palavra de Deus, saída pela boca dele, eu me transformei outra pessoa. Estou nessa estrada e não quero sair. E obrigado para todos por terem me ouvido. E eu peço a vocês uma coisa, que quem tiver seu pecado, não tenha vergonha de contar para Deus, não, que Ele não vai repreender vocês por confessar o que vocês fez. Porque eu pensava, eu digo, não, se eu contar, o padre vai dizer, mas que safadeza, que erro. Ele deu glória para mim. Ele falou, filha, você é uma filha abençoada de Deus. Quase você cai na tentação, mas não caiu. E Deus não deixou. Por quê? Porque na hora que eu estava para cair no pecado, eu lembrei daquele lá de cima, do meu pai. E graças a Deus estou aqui. Estou me sentindo com 17 anos agora, de libertação. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. E eu agradeço esse mestre de Deus aqui. Agradeço essas palavras que saíram da sua boca. Amém. Louvado seja Deus. Vamos glorificar a Deus. Olha uma diferença que nós estamos tendo nesse momento de alguns falsos profetas que estão permeando a nossa televisão. Os testemunhos prosperidade financeira. Você estava com uma situação financeira difícil, Deus te abençoou, você é um grande empresário, mostra a casa nova da pessoa, carro novo, aquele sorriso, as mulheres mais bem arrumadas, o homem num terno sofisticado, ou quando não é assim, somente cura física. Não, isso não é o primeiro. Deus pode muito bem, porque é o dono do ouro e da prata, abençoar uma pessoa financeiramente, para que ela abençoe outras. Deus pode muito bem curar uma doença física de um corpo, mas se essa pessoa que prosperou financeiramente, porque Deus deu a graça, e se ela foi curada no corpo dela, porque o Senhor a amou e teve misericórdia, mas não tiver confessado bem os seus pecados, vai com dinheiro e com o corpo sarado para o inferno. Mas aqui não, meus irmãos, nós estamos pelejando pela salvação das almas, e nós estamos vendo um testemunho de a palavra de Deus que entrou, que produziu fruto,
que a misericórdia abraçou, e que o anjo da guarda arrastou para o confessionário, e que quando chegou no confessionário, o demônio teve que dar um grito lacinante no inferno, porque essa alma foi lavada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Está alegre, cantando, jubilando. A alegria do Senhor é nossa força. O cântico da Virgem Maria, levanta do seu lugar. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A nossa alegria vem da salvação em Jesus Cristo, e a salvação em Jesus Cristo, o sangue dessa salvação corre no confessionário e vai nos limpando para ter uma vida santificada, para podermos passar menos tempo no purgatório e conseguirmos ver a face do Senhor. Vamos louvar a Deus pela sua misericórdia. Levanta as mãos, vamos fazer um louvor. Senhor, eu te louvo pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua igreja, pela verdade que liberta, por esta noite de hoje, por esta mãe que o Senhor nos dá, a Virgem Maria. Eu te louvo pela consolação do purgatório, pela dor e pela alegria que nós iremos passar lá. Senhor Jesus, nós pedimos a graça do Espírito Santo. Vem, Senhor, superabundar em nós a contrição, a graça de expiar os nossos pecados, de sacrificarmos, de fugir dos pecados. Vem, Senhor, nos dá a graça de ter caridade com as almas benditas, de rezarmos por ela, de oferecermos santa missa pelos nossos familiares mortos, de expiarmos, Senhor, de rezarmos e de ter essa devoção à Nossa Senhora, de que no final da nossa vida sermos amparados por ela no purgatório. Obrigado, Mãe Santíssima, por essa graça. Obrigado pelo seu amor, ó Virgem Maria. Se a dor te toma por demais, Quem sabe canta. se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Canta com a alma, vamos lá, igreja. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis, a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno o louvor, aquela que um dia veio, aquele que um dia veio e nos salvou. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu, porta do céu. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nesta hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Aplauda a Santíssima Mãe de Deus mais uma vez. Isso. Queridos irmãos e
irmãs, semana passada